Lidar com os mais velhos na família tem sido cada vez mais um desafio. Eu quero conversar com você sobre esse tema: como lidar, como tratar, o que fazer para cuidar bem dos nossos mais velhos na família. Pois bem, eu tenho recebido nos últimos anos um aumento muito grande de pessoas, filhos e filhas, que chegam com o coração destroçado porque se sentem culpadas ou culpados por não fazerem ainda mais para os mais velhos da família, geralmente tios mais velhos, avós, pais ou mães. Tudo isso faz com que muitas pessoas fiquem realmente com os corações muito sofridos. E vamos encarar a realidade. Nós precisamos, claro, comemorar, porque a longevidade hoje é algo assim maravilhoso. A média, a expectativa de vida de todos nós aumentou sensivelmente nos últimos tempos, graças à medicina, graças aos avanços tecnológicos, graças ao progresso de maneira geral. Entretanto, ainda assim, famílias sofrem muito porque, vamos ser sinceros, não tem um manual, não tem um passo a passo de como lidar, como tratar dos mais velhos nas famílias. E é claro, você tem aí dificuldades ou desafios, para uns mais, para outros menos, desafios econômicos, financeiros, a falta ou a carência de apoio institucional, social, estatal, certo? O aumento de prevalência de comorbidades, doenças diversas que acabam sendo muito presentes na vida dos mais velhos. Além disso, a vida atualmente, o ritmo de vida é muito acelerado, entendeu? Então tudo isso faz o quê? Com que realmente aquela sensação de que não está fazendo o melhor, não está oferecendo o melhor para os idosos da família é uma constante. Agora você deve estar se perguntando assim: mas Aloysio, qual que é a maior dificuldade? Não tem como dizer qual é a maior, porque além dessas que eu citei aqui, tem muitas outras, né? Mas eu vou focar aqui, vou centralizar a conversa em um fenômeno muito preocupante. Qual é esse fenômeno? Que acontecimento é esse? Que situação é essa? Muitos idosos, muitos dos velhos das famílias, essas pessoas não tiveram ao longo da vida as habilidades para cultivar relações dentro da família. Olha, eu não estou nem falando em relações sociais fora da família, o que é um pilar importante para o idoso manter-se aí com saúde mental, emocional, enfim, as relações humanas fora da família são colocadas e reconhecidas pela medicina como algo assim central, um dos pilares que sustentam aí a boa saúde, saúde mental e emocional do idoso. Eu nem vou falar nisso. Um grande problema que tem chegado muito ao consultório, nos atendimentos online, é exatamente a questão dos idosos, das famílias, que criaram ao longo da vida muitos problemas para os demais. E aí não há aqui nenhum julgamento para chegar a uma conclusão: isso é errado, certo, tem que fazer isso ou aquilo, a solução é essa ou aquela. Não, eu estou trazendo uma constatação daquilo que as pessoas que eu atendo me falam. E também eu vejo isso de toda maneira, porque nós todos estamos ligados, claro, a alguma família, a algum grupo familiar. Entretanto,
esse perfil de pessoas que não se dão conta que precisam cultivar boas e fortes relações dentro da família é ainda um perfil que, vamos dizer assim, estamos passando, nós enquanto grupo social, estamos passando por cima disso. E isso, ao ver essa situação dificílima de se resolver, porque você tem um idoso em casa, aí você contrata 2 cuidadores, aí aquela pessoa idosa que não teve a habilidade desenvolvida durante a vida de se relacionar com os da família, terá também enormes dificuldades para se relacionar com o cuidador. E isso vai dificultando a vida dos filhos, dos netos, de outros parentes mais novos ou daqueles que cuidam, porque é central na vida de todos nós as relações interpessoais. E dentro da família é um ambiente essencial que nós precisamos cultivar. Não vamos aqui tirar lições precipitadas. Eu estou falando do sofrimento dos mais novos que têm boa vontade, querem cuidar, se sacrificam financeiramente, se sacrificam em termos de tempo, mas nem assim isso parece ser o suficiente para muitos idosos e idosas em idades avançadas, porque a dificuldade e os constrangimentos que foram criados ao longo da vida por esse idoso, por essa idosa dentro da família, realmente foi assim algo muito forte. Até porque alguns mais novos, eles foram tão massacrados, tão pisados, tão desrespeitados por aqueles que hoje são velhinhos e tudo mais, que essas pessoas que foram machucadas, que foram atacadas, que foram de certa forma alvos desses que agora são idosos, essas pessoas não têm uma livre, vamos dizer assim, relação, uma livre amizade, uma livre relação de confiança com esse mais velho ou essa mais velha. Então, eu estou trazendo aqui algo que faz parte da vida real. Observe que eu não estou trazendo aqui uma solução assim cabal. Isso vai dar conta de tudo. Não dá. É preciso que você que tem parentes, tem aí seus pais bem idosos, avós, gente idosa da família que vocês cuidam, é importante que vocês lancem mão de várias áreas do conhecimento e apoios profissionais dos mais diversos. Eu nem vou fazer uma lista aqui, porque certamente vão ficar faltando alguns elementos. Não vou fazer uma lista definitiva, mas certamente você precisará ter um apoio médico, evidente, um apoio aí em muitos casos de um educador físico, às vezes de um fisioterapeuta, de um nutricionista, de enfermagem, se for o caso, uma cuidadora, um cuidador, percebe? Às vezes a família não tem muitas condições de contratar cuidadoras, haverá um revezamento, e isso também é motivo de conflito, de desentendimento, sabe? Então é uma situação preocupante. Eu estou aqui falando com você para pedir, inclusive, que você comente sobre isso. Qual tem sido a sua experiência, sua vivência na sua própria família em relação a esses cuidados que precisam ser oferecidos aos idosos da sua família? Como é que tem sido? Tem sido tranquilo? Porque, por outro lado, nós sabemos que tem muitos idosos que realmente eles cultivaram boas relações dentro da família. Então é como se todo mundo quer ficar perto dessas pessoas. Mas aqueles que plantaram ao longo da vida todo tipo de, vamos dizer, divisão, fofocas, maledicências, sabe? Pessoas que não agiram honestamente com os próprios parentes, elas gerarão, vão criar um grande constrangimento para os mais novos que poderão cuidar.
É claro que em muitos casos a solução será uma casa de repouso, e essa casa de repouso ela será de acordo com a capacidade econômico-financeira dessa família. Então, talvez esse idoso, essa idosa, não se preocupou ao longo da vida em economizar, em guardar algum dinheiro, certo? E às vezes a família atual, né, ou seja, os mais novos, também têm suas obrigações, talvez não poderão investir em uma casa de repouso com todo o aparato que gostariam de oferecer. E isso gera muita culpa naqueles mais novos e, por outro lado, pode gerar também muita revolta e raiva nos idosos. Sem contar que a sociedade em volta, vizinhos, conhecidos, sempre, aí é uma palavra forte, sempre estão prontos para apontar o dedo para você e acusar os mais novos de abandono, né? Eu estava conversando com uma pessoa que trabalhou, né, atuou em casas de repouso e tudo mais, e ela me contou muitas histórias em que muitos velhinhos e velhinhas contavam histórias de abandono, reclamavam dos filhos, que os filhos não davam atenção, parará, parará, mas quando foram apurar essas coisas, foram apurar no sentido de que isso chegou naturalmente para essa profissional, para esses profissionais, viu-se que é aquela questão de relações. Tem pessoas, mesmo idosas, que o relacionamento com elas se torna muito difícil e, em alguns casos, quase impossível. Então, não se deixe levar pelas rugas, não se deixe levar por aí cervis, né, colunas cervicais aí dobradas, encurvadas. Não se deixe levar por histórias, por narrativas. Cada pessoa constrói ao longo da vida, eu sei que é difícil falar nisso e ouvir isso, mas cada pessoa constrói ao longo da vida. Todos nós, eu e você também, estamos exatamente na mesma condição. Nós construímos ao longo da vida relações e, dependendo da qualidade, da intensidade, da forma como isso foi criado, nós teremos maior ou menor dificuldade na nossa velhice. Então, como o nosso país está aí com uma projeção populacional de aumento muito grande, avassalador, da população de idosos nos próximos anos, eu estou no meio dessa leva aí, com muita satisfação. É importante que a gente pense em estratégias para ajudar essas pessoas mais velhas, com compaixão, com amor, mas sem que esses cuidados se tornem uma caixa onde se prenda, onde se grudem todos os membros daquela família e que acaba adoecendo todas as pessoas. É preciso ter orientação de muitos profissionais, como eu já falei aqui, e o próprio grupo familiar tomar as decisões que são possíveis. Na vida real, nós todos fazemos o que é possível naquele momento. A partir daí, não se tem espaço para o ideal. Então, hoje eu trouxe para você aqui que temos muito que nos alegrar pelo aumento, né, da expectativa de vida, mas também temos muito a nos preocupar, a trabalhar na relação com os idosos das nossas famílias. E talvez também esse diálogo possa servir para você que é mais jovem, que é mais novo. Quem sabe você precise já acordar e redirecionar o rumo da sua vida, cuidar melhor das relações, porque afinal, por tudo que você ouviu aqui e pelo que você já sabia antes, você já tem aí uma convicção de que as relações interpessoais dentro da própria família são essenciais em todo momento, mas principalmente nos momentos em que estamos envelhecidos e precisamos de apoio e de ajuda.
A verdade é que todos nós, jovens e velhos, precisamos sim de ajuda e de apoio de muitas pessoas durante toda a nossa vida, do momento em que nascemos até o momento final. Mas nós podemos tornar essa travessia aqui um pouco mais leve. Se precisarmos de ajuda, vamos fazer um esforço, ainda que mental ou físico, se for possível, for o caso, para nos colocarmos de maneira mais leve para os outros. Gratidão ao receber as ajudas e também gratidão por estarmos vivendo mais tempo. É importante que esta reflexão seja levada para pessoas idosas, mas também para pessoas jovens. E se você achou essa nossa conversa aqui, assim, com algum fundamento que seja útil para alguém, você pode compartilhar sim. Um abraço do Aloysio Alves